suas renanzinhas? E aí, seus bombadinhos? Hoje eu vim aqui para falar sobre art pop. Apesar de hoje eu estar aqui sozinho, isso não significa que esse vídeo será ruim. Pelo contrário, será ótimo. Beijo, Biel. Então, Vinícius, solta a vinheta. Bom, antes de falarmos sobre os principais artistas da arte pop... Não, pode sair, não, tá ruim, pode parar, não. Vai lá, fica lá atrás que você não tá dando certo aqui não. Você é louco, né, Zé? Não, pode ir. Tem 2 anos de academia, viu, cuzão? Não adianta nada não. Aqui quem manda é a inteligência, cara. Bom, uma das primeiras obras que melhor representa esse momento na história é a colagem de Richard Hamilton, chamada O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, de 1956. Cara, essa tela é muito inteligente. Essa cena doméstica mostra um casal e os compara a alguns objetos da vida moderna, como TV, aspirador de pó, enlatados, produtos e embalagens. Os anúncios são literalmente recortados de seus contextos originais e transpostos para a obra de arte. E o mais legal é que eles carregam um pouco de sua impressão original, o que dá esse contraste para a colagem. E você aí achando que estava fazendo muito quando a sua professora do primário te pedia para fazer colagem. Talvez seja importante ressaltar que nos Estados Unidos, além das ações dos grupos londrinenses, os artistas da camada pop tiveram como referência desde 1950 os chamados happenings. Esses eventos eram uma espécie de instalação que se fazia uso de todas as disciplinas artísticas para criar espaços lúdicos de duração efêmera que, como afirmava seu criador John Cage, mais do que obras de artes, eram ações que se manifestavam como parte da própria vida. Não obstante, a arte pop americana se manifestou como uma estética renovada, figurativa, e suas obras, ao contrário das instalações de John Cage, se mantiveram até os dias de hoje. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre cada artista que compôs a era da arte pop. A gente vai começar com Robert Rauschenberg. Esse artista norte-americano produziu obras do expressionismo abstrato e do pop art. Depois da série de superfícies brancas ou pretas reforçadas com jornal amassado, no início de 1950. Ele criou as pinturas combinadas, com garrafas de um refrigerante que o pessoal tomava muito na época, mas que hoje em dia não é muito famoso. Ô Renan, calma um pouquinho aqui que eu tô meio cansado, cara. Calma aí. Vamos aí. Ele também usava embalagens de produtos industrializados e, por incrível que pareça, pássaros empalhados para a criação de uma pintura composta por não somente pigmentos, mas incluindo também objetos. Por volta de 1962, adotou a técnica da impressão em silk screen para aplicar imagens fotográficas a grandes extensões de tela e unificava a composição por meio de grossas pinceladas de tinta. Ganhou reconhecimento internacional na Bienal de Veneza em 1964. Bom, agora a gente vai falar sobre o Tom Helsman. Tom Helsman era um artista norte-americano e estava cursando a faculdade de psicologia quando foi recrutado para o exército americano. Foi durante o tempo que cumpriu o serviço militar que Helsman interessou-se pelo desenho. No início, fez diversas caricaturas de bandas desenhadas que eram sátiras à vida militar. Em Fort Riley, teve de estudar interpretação de fotografia aérea. E foi a partir dessa altura que os seus desenhos começaram a abranger novos temas, sem se limitar à sátira militar. Quando terminou o serviço militar, voltou a estudar psicologia e ingressou no curso de artes. Nesse período, o cara trabalhava fazendo tiras em quadrinhos para diversos jornais. Bom, agora a gente vai falar sobre Roy Lichtenstein. Mas pensando bem, não gosto muito de estar aqui na frente, não. Eu achei que era legal, mas na verdade é horrível. Então, Renan, pode voltar, cara. Já deu pra mim. O Deus vai voltar, Tamo junto, irmão. Some daí. O Deus tá de volta. O norte-americano Roy Lichtenstein se interessou pelas histórias em quadrinhos. Como tema artístico, começou provavelmente em uma pintura do camundongo Mickey. Oi, eu sou o Mickey. Que realizou em 1960 para os filhos. Em seus quadros a óleo e tinta acrílica, ampliou as características das histórias em quadrinhos e dos anúncios comerciais, e reproduziu à mão, com fidelidade, os seus procedimentos gráficos. Ele empregou, por exemplo, uma técnica pontilhista para simular os pontos reticulados da história. Agora vamos falar sobre Andy Warhol. Andy foi uma das principais figuras de pop art nos Estados Unidos. Como muitos outros, ele criou obras em cima de mitos.
ao retratar ídolos da música popular e do cinema, como, por exemplo, Michael Jackson, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Marlon Brando e sua favorita e muito gata por sinal, Marilyn Monroe. Andy mostrava o quanto personalidades públicas são figuras impessoais e vazias. Mostrava isso associando técnica com que reproduzia esses retratos numa produção mecânica ao invés de trabalho manual. Da mesma forma, utilizou a técnica da serigrafia para representar a impessoalidade do objeto produzido em massa para o consumo, como as garrafas de Coca-Cola e latas de sopa de Campbell. Quando eu falo serigrafia, parece algo muito longe da nossa realidade, certo? Na verdade, serigrafia ainda é utilizada nos dias de hoje. A gente só conhece por outro nome, o silk screen ou apenas silk. A obra de Andy expunha uma visão irônica da cultura de massa, algo muito conhecido em um país que fala português na América do Sul. Pessoal, podemos dizer que o Andy Howell foi o principal influenciador da arte pop no Brasil. Seu espírito foi subvertido, pois nosso pop usou da mesma linguagem, mas a transformou em um instrumento de denúncia política e social. Então, aproveitamos que estamos falando do Brasil. A pop art apresenta um período de transformação na arte, principalmente na arte brasileira, visto que o país enfrentava o período da ditadura militar, quando vários artistas, intelectuais, jornalistas, músicos, formadores de opinião, entre outros, eram perseguidos, presos, torturados, exilados ou mortos. Na década de 60, as artes plásticas no país sofreram grandes mudanças. Os artistas brasileiros assimilaram os expedientes da pop art, como o uso das impressões silkscreen e as referências aos gibis. Os artistas brasileiros assimilaram os expedientes da pop art como o uso da impressão em silk e as referências aos gibis. A obra de Andy expunha uma visão irônica da cultura de massa. Bom, mas nos dias atuais, você sabe quem hoje em dia é um dos maiores artistas pop art do Brasil? Sim, ele, o cosplay da Dilma com esse cabelo horroroso. Ele que já teve o prazer de pintar o príncipe William e sua mulher Kate, mas que também pintou o Naldo, né? Naldo. Com 8 anos de idade, ele começou a mostrar interesse em talentos pela arte. 8 anos! Sabe o que é 8 anos de idade? O cara pintava em sucatas, papelões, jornais, revistas. O que dava pra ele, ele pintava. Brito já era um gênio desde criança. Sua família o ajudava a desenvolver seu talento natural, dando-lhe livros de artes para estudar. Dessa forma, o cara se tornou um dos maiores e mais vislumbrados artistas do Brasil, nos tempos atuais. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui uma lista dos lugares onde estão publicadas suas obras. Pode-se perceber que já rodou, além do Brasil, o mundo inteiro. Fico dilatado com esse talento desse camarada. E aí, Vânia, o que você achou do Romero Brito? Enfim, galera, a arte pop, além de representar uma visão sociopolítica das eras onde ela esteve e está presente, tenta representar nosso cotidiano de uma visão diferente. Então, galera, infelizmente esse é o fim do nosso vídeo. Gostaria de mandar um beijo para a Vânia Soares e que o restante fique com Deus. Tchau!